Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, né? Vou fazer a abertura aqui do Canvas, já vou apresentar aí para vocês, só um instantinho. Tá nos dois. Pessoal, estão conseguindo enxergar minha tela, né? Boa noite. Sim, tá sendo possível. Fechou, então. Vamos lá, então. Bom, aqui, na aula do dia 29, a gente tem esse arquivo zip aqui, correto? Vocês chegaram a tentar dar uma olhadinha nele? Vocês conseguiram, né? E aí? O que eu vou ter aqui de material são esses dois PDFs, na verdade, e depois o resto vai ser a parte mais de exercício e correção. Se vocês já deram, a gente já pode tentar ver ou dúvidas, ou a gente faz aquele mesmo esquema de pegar e passar o que tiver dentro do PDF, até onde a gente conseguir. Não, eu particularmente não consegui dar uma olhada não, professor. Então, para mim, seria melhor que a gente passasse junto pelo PDF, mas aí vamos ver o que a maioria decide. O Caio também ainda não conseguiu ver. Beleza. Posso, então, fazer o mesmo esquema, pessoal, seguir desse mesmo modo que a gente estava fazendo? Pode. Fechou, então. Bom, estou indo, então, lá para aquelas apostilas, já estão todas lá, tá? Bom. Depois que a gente vê a parte de forma normal, né? Uma das coisas que a gente não consegue abordar tão facilmente, ou pelo menos encaixar, é a parte de aspecto temporal mesmo, tá? O que é o aspecto temporal? É quando a gente realmente precisa guardar o dado ao longo do tempo. Desculpem. Então, certas aplicações exigem que o banco, né, de dados guarde um histórico de alterações de informações. Por exemplo, um banco de dados de uma seguradora, né? Imaginando que a seguradora, ela precisa ter uma rastreabilidade de todos os dados que você está fazendo, de alteração, compras de carro, trocas de carro, perfil na troca lá do seu... de itens da sua pólice de seguro da casa, se inclui mais ou menos itens para roubo, itens para danos elétricos, e assim vai. Se tem ou não joias, o quanto vale as suas joias. Então, o seguro ele tem bastante variável para ele poder fazer um cálculo para que você consiga pagar, né? E o seguro consiga consiga cobrir, né, na verdade, o que você solicitou. Então, todas as variáveis, elas, na verdade, não podem perder esses valores, correto? Então, isso daí é uma forma de você tentar segurar ou reter o máximo de dados que a gente pode, né? Isso daí não é função de um RP, tá? Por mais que os RPs, eles tentem fazer essas funções, não é, na verdade, a função dele. O RP, ele trabalha com o dado mais atual possível. Ah, mas existe o sistema de RH, que ele precisa fazer o quê? De folha, né, na verdade, pagamento, que ele precisa fazer o armazenamento dos salários. Tudo bem, é um sistema específico, realmente, de folha de pagamento, né, de histórico de cliente, ou de pagamentos de clientes. Isso daí, geralmente, os RPs, eles cobrem porque são sistemas mais comuns, né? Agora,
guardar dados, por exemplo, os passados de endereço de funcionário, é uma coisa que você não vê tão fácil dentro de um RP, né? Isso daí seria o quê? Uma coisa de sistemas mais específicos, né? Então, essa parte de rastreabilidade, né, teriam outros sistemas que cuidariam disso. Quando a gente está trabalhando com a parte de BI, né, a gente tem, na verdade, essa função de como a gente faz essa modelagem baseado em dados passados. Logicamente, quanto mais eu tenho esse tipo de dado a ser armazenado, mais trabalhoso vai ser manter, tá? Então, é legal no sentido do quê? De você poder fazer toda essa rastreabilidade a partir de uma determinada data, mas para se manter tudo isso daí é uma parte trabalhosa. Para se montar também, não é uma parte barata. Ela costuma ser um pouco mais cara. Pode ser necessário conhecer não só o segurado atual de uma apólice, mas também os assegurados passados. O modelo de um banco de dados que armazena somente os valores atuais de uma informação é diferente do modelo de um banco que armazena o histórico de informação. Portanto, é necessário considerar o aspecto temporal na modelagem de dados. Não há regras gerais de como proceder nesses casos, mas é possível identificar alguns padrões que se repetem frequentemente na prática. Então, na modelagem em si, né, a gente não tem uma regra para isso, igual realmente primeira, segunda e terceira forma normal. Mas a gente consegue colocar algumas observações para que isso aconteça, para que na própria modelagem a gente já comece a aguardar. Basicamente, a sua tabela, que era de 1 para muitos, ela agora vai começar a ser de 1 para muitos, porém, com um atributo, data, se a gente quiser fazer algum tipo de histórico, né? Alguns atributos em uma entidade, normalmente aqueles que não são identificadores da entidade, podem ter seus valores alterados ao longo do tempo. Por exemplo, o endereço, né? O bairro, cidade, o F, telefone, todos que não são chave primária. Daria para mudar a chave primária? Daria, lógico que dá. No banco de dados, assim, não é que não quer dizer que você não consiga. Mas o trabalho de se alterar uma chave primária é grande. Por quê? Porque a sua chave primária ela vai estar ligada a N outras tabelas do seu sistema. E como o banco de dados ele tem que garantir consistência, né, é necessário fazer todas as alterações ao mesmo tempo. Então, nem sempre é uma coisa tão fácil você fazer essa alteração de bate-pronto, né? Existe um certo planejamento para que isso aconteça, tá? Não é aconselhado, tá? Mas é possível. Muitas vezes, por necessidades futuras de informações, ou até mesmo por questões legais, o banco de dados deve manter um registro histórico das informações. Um exemplo é o valor do salário do empregado, que é o que a gente comentou. No sistema de pagamentos, não interessa saber apenas o estado atual, mas também o salário durante os últimos meses, por exemplo, para emitir uma declaração anual de rendimento de cada empregado, que é o nosso famoso IR, né? Então, no final do ano de competências, tem um fechamento, nesse fechamento é apresentada uma carta, né, que a empresa pagou tanto anualmente para o funcionário, incluindo férias, PLR, 13º e todos os outros benefícios, se você for CLT, né? E dessa forma você precisa fazer todo o armazenamento dos dados do que foi pago para o funcionário. Assim, o salário não pode ser modelado como atributo, mas sim como entidade. Nesse caso aqui, a gente tem o quê? Uma modelagem apenas com o salário atual, correto? Então, eu tenho o código do empregado e o salário do empregado. Se eu fizer a alteração do salário aqui, né? Deixa eu entrar no ponteiro aqui. Se eu fizer uma alteração de salário aqui, eu perco o salário atual e coloco o novo. Então, eu perdi o meu histórico, né? Agora, já nesse caso aqui, eu tenho um empregado. Agora, em vez do atributo salário, né? Em vez de ser um atributo salário, agora eu tenho como se ele sendo uma entidade, E essa entidade, ela vai estar fazendo ligação com a minha entidade empregado, sendo um relacionamento de 1 para muitos, e nesse caso aqui, o meu salário, ele vai ter uma data e um valor. Assim, dessa forma, eu começo a guardar vários valores, né, nas minhas tabelas.
Então, o que acontece? Dessa forma, a gente consegue estar, então, fazendo com que os nossos sistemas, eles consigam guardar por histórico os dados que a gente quer. Então, a gente está transformando desse cara aqui, né, ó, do atributo simples, agora esse atributo simples sendo transformado numa entidade. E essa entidade guardando a data e o valor. Tá? Então, isso daqui já é uma das transformações que a gente pode estar fazendo. Assim como atributos podem ter seus valores modificados ao longo do tempo, também os relacionamentos podem ser modificados. Instâncias dos relacionamentos podem ser modificados, adicionados ou removidos. E também, nesse caso, pode ser requerido que o banco de dados mantenha um registro histórico das alterações. Esse caso aqui é um pouco mais difícil, né? Se você quer que o seu banco mantenha registros das alterações, você vai precisar modelar para que isso aconteça, tá? Isso daí, às vezes, não dá para se fazer, não é tão fácil assim. Quando é considerada a história de suas alterações, relacionamento de 1 para 1 ou para muitos são transformados de N para N, tá? Então, a gente tem algumas premissas aí. Bom, nesse caso aqui, ó, relacionamentos que modificam ao longo do tempo. Aqui a gente tem uma relação de empregado, ele faz locação de uma determinada mesa, né? Então, o empregado 1 faz locação da mesa 10. Beleza. Aqui eu só tenho o quê? Né? O último valor de dados sendo armazenado, né? Agora, quando eu coloco um atributo do tipo data, né, aqui na locação, eu posso fazer com que essas locações sejam armazenadas em várias datas distintas. Ah, mas a minha locação, ela tem data e tem horário. A minha locação sei lá, é de 1 em 1 hora que eu faço a locação das minhas mesas. Tudo bem, então coloca a hora também, para você poder estar controlando, tá? Bom, modelando dimensões temporais, relacionamentos 1 para 1. Para exemplificar, consideramos o relacionamento, né? Esse relacionamento possui cardinalidade 1 para 1, ou seja, cada empregado está alocado no máximo em uma mesa, e cada mesa tem ela alocada no máximo empregado. Este modelo está correto. Caso deseje se armazenar no banco de dados apenas a alocação atual de cada mesa. Entretanto, deseja-se armazenar também a história das alocações, isso é, que empregados estiveram alocados nas mesas ao longo do tempo, né? Então, é necessário fazer com que seja o quê? Mudado para esse modelo B aqui. O relacionamento, para se ter a cardinalidade N para N, já que ao longo do tempo o empregado pode ter sido alocado a diversas mesas e em uma mesa pode ter sido alocada a diversos empregados, a muitos empregados. Então, realmente, aqui a gente tem que ter o relacionamento de muitos para muitos. Como o mesmo empregado pode ter sido alocado a uma mesma múltiplas vezes, torna-se necessário um atributo identificador para um relacionamento, a fim de distinguir uma alocação de um determinado empregado a uma mesa. Nas demais locações desse empregado, a mesma mesa. Com isso surge o conceito, o atributo, né, de identificador dado. Então, nesse caso aqui, dando mais detalhes, a gente tem ali o número de documento da lotação, e mais o nome. Isso daí é o quê? São os atributos do seu empregado. Então, e aí a gente tem o quê? A lotação em si, né, com o departamento. Então, eu tenho um departamento que lota vários empregados e vários empregados estão lotados a um departamento. Agora, quando eu tenho esse daqui, então, ó, é o relacionamento que a gente tem o quê? Que a gente não consegue guardar histórico. Agora, nesse caso aqui, ó, eu tenho um empregado, o número da lotação e mais uma data, né? Se eu tenho o número da lotação mais a data ligados na lotação, na minha entidade está fazendo um relacionamento entre elas, esse tipo de relacionamento a gente já começa a transformar de N para N, correto? Esse meu empregado, ele pode ser lotado em vários departamentos, não ao mesmo tempo, em datas diferentes, correto? Mas em muitas vezes, né? Então, dessa forma, eu consigo guardar o histórico de quantas vezes aquele determinado empregado foi lotado em um determinado departamento, correto? Então, essa forma aqui é uma forma de a gente conseguir tratar aspecto temporal.
A figura anterior apresenta a situação semelhante, agora considerando o relacionamento de 1 para N. Se quisermos considerar a história das rotações de empregados ao longo do tempo, é necessário transformar no relacionamento de N para N, já que ao longo do tempo de um empregado pode ser atuado em diferentes departamentos. Nesse caso, pode ocorrer que o empregado, que também, né, a entidade empregado migrem para o relacionamento. No caso do exemplo, isso ocorre com o atributo número de documento de dotação. Esse atributo que na primeira versão migra na nova versão para o relacionamento, já que a nova versão de empregado pode estar relacionando com múltiplos departamentos. Na figura seguinte, apresenta um outro caso de relacionamento temporal, agora com cardinalidade de N para N. Na primeira versão, considere-se apenas os cursos nos quais uma pessoa está inscrita em um determinado instante de tempo. Na segunda versão, considera todas as inscrições, inclusive as do passado. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem um relacionamento de N para N, certo? Nós temos ali a inscrição. A inscrição, ela tem uma determinada data. Mesmo sendo de N para N, somente dessa forma, a gente consegue guardar uma única data, né? Aliás, a gente consegue guardar várias datas, mas ela não sendo como parte da chave. Então, quando a gente tem um relacionamento de N para N, né, fazendo aquele transposição do MER para o MR, a minha tabela do meio, ela faz com que seja transformada em tabela com o código das tabelas que estão envolvidas. Então, a chave da tabela participante e a chave da tabela curso iria para a inscrição, mais a data. Só que, por padrão, somente a chave de participante e a chave de curso seriam o quê? Seriam chaves, né? Então, quando ela vem para essa tabela do meio aqui, cadê a minha opção de ponteiro? Quando ela vem para essa tabela do meio aqui, ó, o que acontece? A chave de participante e a chave de curso viriam para essa tabela. Só que a data aqui, ela não está na forma do quê? De fazer com que seja feito N para N, né? Aqui, por mais que o meu relacionamento seja, eu não tenho, né, fazer com que seja feito o quê? O mesmo participante participar do mesmo curso, fazer a inscrição no mesmo curso mais de uma vez. Para isso acontecer, a gente tem que fazer com que a data faça parte da chave primária também. Então, o mesmo participante faz a inscrição no curso em uma determinada data, e essas datas precisam ser diferentes. Então, dessa forma, a gente consegue manter o relacionamento também N para N, mas agora guardando histórico. Tá? Isso daqui seria, então, o exemplo que a gente teria aí para poder estar transformando em aspecto temporal. Tá? Muitas vezes, para evitar o crescimento temido do banco de dados, informações referentes ao passado são eliminadas. Isso daqui, pessoal, é uma prática, na verdade, que você não se considera mais. Sempre que você for eliminar o seu dado, você vai ter que guardar o seu dado, nem que seja em um backup, ou um arquivo, ou um archive, enfim, que você consiga facilmente, posteriormente, recuperar. Tá? Essa parte de armazenamento de dados já não é muito mais escopo, porque antes a gente tinha um valor muito limitado na quantidade de dados que a gente tinha e o preço era muito caro. Hoje, tá? Hoje é muito barato. A memória mais barata que a gente tem é a memória secundária, tá? Então, nesse caso dos discos, né, que a gente tem hoje na empresa, logicamente, não tem nem como fazer uma comparação de valores. O disco é muito mais barato do que a informação que você vai eliminar, tá? Entretanto, essas informações podem ser necessárias no futuro, por exemplo, por motivos legais, para realização de auditoria, para tomada de decisão. Portanto, é necessário planejar, desde a modelagem, por quanto tempo as informações ficarão armazenadas na sua base de dados, tá? É lógico que é assim, pessoal. Hoje, a gente tem muito recursos para você pegar e fazer o armazenamento do seu dado, né? Mas imaginando, por exemplo, um banco de dados gigante, tá? Por exemplo, das empresas de telefonia, né?
O banco de dados da Vivo, né, até meados de 2010, mais ou menos, a parte ativa dele, né, tinham 160 teras de dados. É dado, não é figura, não é nada disso, tá? É dado, é texto. Para você, vamos dizer assim, não digo armazenar, administrar 160 teras de dados não é uma coisa tão fácil assim. Tudo bem que, assim, o valor de disco ele é barato, mas manusear essa quantidade não é tão simples, tá? Logicamente, o banco de dados lá da Vivo é Oracle, né? Não tinha que ser outro banco para manipular tantos dados dessa forma. E o que acontece? Para se fazer backup, para se fazer um backup full de um banco desse, não vai ser um dia fazendo, vão ser dias fazendo, tá? Um backup full disso. A partir do momento que você acabou o backup full, você já tem o seu dado desatualizado, tá? Então, não tem nem como fazer backup desse tamanho, você não consegue. Você tem que trabalhar com RAID, espelhamento, tá? Porque não tem jeito. O volume é muito grande e a quantidade de alterações, né, são muito grandes, tá? Então, lógico, isso daí a gente está falando de empresa gigante, tá? Mas é desse jeito que a gente tem que pensar, né? Se você trabalha com empresas com quantidade de dados menores, é necessário, obviamente, você fazer um certo planejamento, lógico, não pensando que o seu dado vai ser mais barato do que disco, porque não vai ser, o seu dado é mais valioso do que disco, mas mesmo assim, pensando no futuro, para se fazer manutenções, é necessário, obviamente, você já deixar preparado agora. Senão, a turma que vai dar manutenção mais para frente vai ter uma dor de cabeça grande, né? Caso informações antigas fiquem no banco de dados, pode ser necessário atributos ou indicar o status da informação, se é atual ou antiga. A gente vê muito esse tipo de organização, vamos dizer assim, né? Quando a gente está trabalhando com um sistema de BI, de Data Warehouse, tá? O Data Warehouse, na verdade, tem um dado. Sempre quando você está inserindo, quando você tem essa parte de histórico e quando ele está sendo defasado. E aí, a última linha do seu dado não tem o campo defasado, né, na coluna data final, por exemplo, lá. Tá? Em RPs, olha, raramente se tem, tá? Com exceção do SAP, que ele guarda tudo, tudo, tudo. Eu acredito que, assim, seja muito difícil você ter RPs que guardem históricos dessa forma, tá? Porque realmente é trabalhoso, não é um negócio tão fácil manter a base dessa forma. Para as informações que estão sendo retiradas do banco de dados e armazenadas em arquivos convencionais, é necessário fazer um planejamento de como essas informações serão acessadas para o futuro, caso venha a ser necessárias. Uma solução que poderia ser considerada é de reincluir as informações no banco de dados, quando elas forem necessárias para o futuro. Isso permite que, para a busca de informações passadas, sejam utilizados os mesmos procedimentos que são usados para acessar informações atuais. Esse é um dos conceitos, tá? Mas, pelo menos o que eu tenho de experiência, não é um cara que funciona muito. Por quê? Vai virar e mexer, você vai precisar da manutenção dos seus dados. Tá? Um dado, ele não fica, um banco de dados, ele não vai ficar parado tanto tempo, né? E dependendo da quantidade de dados que você tem nesse archive que você está fazendo, né, são coisas que vão sofrer no tempo que elas precisam ser realmente alteradas de acordo com as regras de negócio da empresa. Então, se a empresa está em expansão, raramente esses dados vão ficar imóveis, imutáveis, eles vão precisar ser alterados, convertidos, tá? Mesmo que você guarde os dados, né, da forma atual, tá? Você vai precisar mexer neles no futuro, né? Quando você tiver, na verdade, fazer com que seja reinserido com essa nova estrutura que você acabou de fazer, tá? Então, sim, é uma das soluções, mas eu, pelo menos, não vejo como uma das indicadas.
Entretanto, é necessário considerar que as informações de um banco de dados estão normalmente relacionadas a outra, caso ocorrências da entidade que se deseja desenvolver a base de dados estejam relacionadas a outras ocorrências, é necessário que elas estejam presentes. Se elas também tiverem sido excluídas, deverão ser igualmente devolvidas à base de dados. Essa inclusão pode ser propagada em cascata ou em outras entidades. Então, pensando em um banco de dados relacionado, se um dos dados mestres que você tem for excluído, você vai precisar fazer a inclusão novamente. Ah, mas o meu RP é um pouco mais inteligente, ele não exclui nunca, ele desativa. Então, você vai precisar ativar. Tá? Em alguns casos, informações antigas são necessárias apenas para tomar de decisão. Nesses casos, muitas vezes deseja-se apenas dados resultantes de cálculos ou estatísticas sobre informações, tais como totais, contagens, medidas e etc. Isso daqui, na verdade, é uma das possibilidades também de fazer essa parte de recuperação. Porém, quando você está fazendo com que seu dado seja calculado, você vai querer o dado em si bruto e não o calculado. Você vai precisar recalcular muitas vezes o que você fez, se for por conta de auditoria. Assim, pode ser conveniente manter o banco de dados, as informações compiladas e eliminar as informações usadas na compilação. Mais uma vez, né? É uma das possibilidades, mas se você já tem a informação compilada, você não consegue, geralmente, entre aspas, descompilar essa informação e transformar ela novamente em dado base. Agora, se você tem o seu dado base, geralmente você consegue transformar no seu dado compilado. Tá? Bom, isso daqui era a parte de histórico, então, né, de aspecto temporal, quando a gente quer guardar histórico nas nossas bases de dados. Ok? Era mais rápido, mais simples mesmo, mas tem a sua importância quando a gente vai estar fazendo a nossa modelagem. Tá? Pessoal, perguntas em cima desse cara aí? Por hora, não. Tô tranquilo. Beleza, então. Bom, formas normais, então. O que é a forma normal, né? A forma normal, ela existe justamente para a gente tentar evitar com que dados repetidos, redundantes, né, estejam dentro da nossa base. Qual é o problema do seu dado repetido? Bom, um dos problemas além de ele consumir espaço desnecessário no seu banco, eu não ter uma origem correta do meu dado. Tá? Eu não sei aonde vai ser a origem correta para eu poder confiar. Então, isso torna-se um problema caso a gente não tenha uma modelagem explícita. Correto? A normalização de tabelas é utilizada para tentar detectar erros de projeto nas tabelas e atributos, e cada tabela corrigir esses erros antes da criação da utilização do banco. Né? Lembrando que as formas normais, ainda a gente não sabe, teoricamente, qual é o banco de dados que a gente vai utilizar. Tá? Bom, é bem mais fácil e mais barato corrigir erros da base de projeto, né, na fase de projeto, do que depois, quando um banco já estiver em uso. Uma regra de ouro que devemos observar o quanto o projeto e o banco de dados é não misturar assuntos na mesma tabela. Beleza? Bom, segundo esse autor aí, Guimarães, complementa que existe um considerável aparato teórico por trás dos conceitos de normalização e relação. As razões para estudá-los, no entanto, são de ordem prática. Elas vão nos ajudar a projetar bases de dados com menos possibilidade de inconsistência e menos redundância de informação. A redundância, pessoal, ela pode existir dentro de uma base, tá? Mas desde que ela seja controlada, você saiba realmente de onde é a origem do seu dado. Se você precisar refazer, você tem essa possibilidade, tá? Então, eu tenho redundância, mas eu sei qual é a origem, qual é a fonte confiável, porque eu vou precisar refazer esse cálculo, beleza, não tem problema. O ruim é quando eu já não tenho mais, eu não tenho certeza de quem é o dado que eu posso confiar. Bom, eles também vão ajudar a determinar com mais precisão certos tipos de restrições, como atributos de uma relação e como as determinação das suas possíveis chaves.
Por exemplo, a tabela clientes, devemos colocar somente campos relacionados com o assunto clientes. Não devemos misturar campos relacionados com outros assuntos, tais como pedido, produtos, etc. Essa mistura de assuntos em uma mesma tabela acaba por gerar repetição desnecessária dos dados, bem como inconsistência dos nossos dados. O processo de normalização aplica uma série de regras sobre as tabelas de banco para verificar se elas estão corretamente projetadas. Embora existam 5 formas normais, né, na prática utilizamos o conjunto de 3. E a gente vai ver só essas 3 mesmos. Frequentemente, após a aplicação de regras de normalização, alguma tabela acaba sendo dividida em 2 ou mais, o que geralmente se tem um número maior de tabelas do que o número de tabelas originalmente projetado. Então, se lá no MER eu conseguir fazer o desenho, transformei em MR e eu tenho, sei lá, 10 tabelas, depois que você aplicar a normalização, geralmente você vai sair com mais tabelas. Com umas 12, 15, tá? Vai depender do negócio que vocês estão fazendo, mas geralmente é dessa forma. Diminuir eu nunca vi. É possível? É. Tá? Por quê? Porque a normalização, na verdade, se você não fez o MR correto, é uma hora de você fazer a correção, diminuindo, às vezes, a quantidade de base de dados. Mas eu, pelo menos, nunca presenciei. Tá? Esse processo causa simplificação dos atributos de uma tabela, colaborando significativamente para a estabilidade do projeto de banco, reduzindo-se as necessidades de manutenção e alteração após o banco ter sido colocado em produção. Bom, depois que o banco está em produção, é mais difícil tudo a gente fazer essas alterações, né? Bom, uma tabela está na primeira forma normal, então aqui a gente já começa com a primeira forma normal. Quando seus atributos não contêm grupos de repetição, pois, por isso, dizemos que uma tabela que possui grupo de repetição não está na primeira forma normal. O que a gente tem aqui? É um exemplo de tabela não normalizada na primeira forma normal. A gente tem o nome, o número da matrícula, a data, a série, o nome do pai e o nome da mãe. Beleza. A gente sabe que essa tabela tem o quê? Tem grupo de repetição, né? Por quê? Porque se ela não tivesse, estaria na segunda forma normal. Mas não, está na primeira. Quais são os atributos dessa tabela que são, na verdade, grupos de repetição? O que poderia estar se repetindo aí de dado, né, nessa tabela aí, alunos? Ó? Acho que tudo com exceção da série. Tudo com exceção da série. O nome do aluno poderia estar se repetindo, José da Silva. Ó, o número da matrícula não, né? O número da matrícula, ele é um cara que poderia ser, na verdade, até a nossa chave. Seria mais ou menos como se fosse o RA de vocês. Não é? Assim, não, neste caso, sim. O número da matrícula também ele é único. Para cada aluno tem número, sim. Aí vamos ver. A data de nascimento, eu posso ter 2 Josés da Silva com a mesma data de nascimento. A série poderia estar se repetindo também. Você concorda? 2 José da Silva com a mesma data de nascimento na mesma série. Nome do pai e nome da mãe. Tudo bem que poderia ser um pouco mais difícil, mas isso ainda poderia acontecer. Nesse caso, pessoal, poderia estar se repetindo quase tudo mesmo, né? Só que olha uma coisa interessante. Vamos supor que a gente realmente tenha sorte, né? De na nossa escola a gente não ter nenhuma repetida. Então, o número da matrícula lá vai ser único, o José da Silva vai ser um dos alunos, vai ter a data de nascimento dele e a série dele. Só que o José da Silva, ele tem um irmão, João da Silva, né? E aí o que acontece? Eu vou ter o nome do João da Silva, o número da matrícula dele, a data de nascimento do próprio João, a série do próprio João. O nome do pai e o nome da mãe não vão ser os mesmos para os 2 irmãos, nesse caso? Poderia ser, né? Se eu caio nesse problema, tá, de ter redundância nesses dados em registros diferentes, é essa parte aí que está me infringindo a forma normal, a primeira forma normal, tá? Por quê? Porque eu posso ter, ó, a primeira regra aqui, ó, quando seus atributos não contêm grupos de repetição. E esse caso do nome do pai e nome da mãe de irmãos, eu vou ter eles repetidos. Ah, mas é comum, né?
eu pegar e repetir o nome do pai e o nome da mãe. Sim, se você realmente tem pais e mães diferentes, é realmente o mais comum, mas o ideal é que fosse criado, tá? Uma tabela pai, uma tabela mãe, e aqui os códigos do pai e o código da mãe relacionando a tabela do aluno, tá? Bom, diz a primeira forma normal considerada como a própria definição do MR, toda relação está na primeira forma normal, isso é, não possuem atributos multivalorados, nem relações alinhadas, será tomada como implícita. Podemos notar que uma tabela como essa, com essa estrutura, apresenta diversos problemas. Por exemplo, se um casal tiver mais de um filho, teríamos que digitar o nome do pai e o nome da mãe diversas vezes, tantas quantos forem os filhos. Então, se eu tenho 3 filhos, eu tenho que digitar o nome do pai e o nome da mãe 3 vezes nesse caso aí, né? Esse é um problema sério. Se eu não tiver uma padronização muito rígida na colocação dos meus dados, provavelmente eles vão ser o quê? Digitados 3 vezes de maneiras diferentes. Nome brasileiro, tudo bem, né? Agora imagina nome alemão, tá? Provavelmente, né, a sonoridade ela não é tão igual quanto a escrita. Então vai ter problema, tá? A atendente vai entender de um jeito, vai colocar de um filho o nome do pai. Aí, e o nome, no outro filho, o mesmo pai vai estar com um nome diferente. E aí começa a ter problema de repetição, né? Pode ser que, por erro de digitação, o nome dos pais não apareça exatamente iguais para todas as vezes, o que pode acarretar problemas na hora de se fazer pesquisas e emitir relatórios. Esse problema ocorre porque misturamos assuntos em uma mesma tabela, colocamos informações dos pais e dos filhos em uma mesma tabela, né? E isso daí é muito comum, né? Em uma escola, quando você está fazendo a matrícula do seu filho, se você coloca, um irmão para estar estudando na mesma escola, é muito provável que ele vai ter lá seu desconto de 10%, 20%, 25%, né? Então, os pais, óbvio, 25% não é um valor desconsiderável, né? Dentro de um valor razoável de estudo aí, né? Então, isso daí é uma coisa bem comum. E para eu poder emitir relatório depois, se eu não tiver nenhum relacionamento, o único jeito de eu saber que eles são irmãos são através do quê? Do nome dos pais. Se eles estão digitados diferentes, eu nunca vou saber que eles são irmãos, tá? Pelo menos dentro da minha base de dados, né? A solução para esse problema é mais simples, criamos uma tabela separada para informações dos pais e relacionamentos da tabela pais e a tabela filhos, através de um relacionamento de um para muitos. Ou seja, um casal pode ter vários filhos. Então, nesse caso, né, qual seria a solução para se transformar na primeira forma normal? Nome do pai e nome da mãe, né? A gente criaria aqui, ó, agora uma tabela de pais e outra somente de filhos. Então, eu tenho assuntos separados, código de pais vem para esse cara aqui, ó. Ah, e se meu pai, eu tenho meu irmão, possibilidade, não tem? Eu tenho o mesmo pai para mães diferentes, ou vice-versa, enfim. O que você teria que fazer? Uma tabela pai e uma tabela filho, fazendo a ligação entre os dois. É o jeito que teria que ser resolvido, tá? Então, nesse caso aqui, ele está sempre considerando que um filho, tá, é sempre do mesmo pai e da mesma mãe. Coisa que no nosso mundo real não é verdade, né? Beleza? Então, dessa forma aqui, ó, a gente conseguiu eliminar essa parte da redundância. Vocês concordam? Considerando isso, tá? Que um filho é sempre no mesmo pai e na mesma mãe. Mas pensando que se fosse o oposto, também daria certo, desde que eu invertesse o código dos pais como um código do filho, o código do aluno, vamos dizer. Se você colocasse o código do filho aqui... Não, eu tenho uma tabela principal dos alunos, onde ele tem um código. E aí na do pai eu associo aquele aluno. Então, vamos desenhar ela aqui, ó. Vou pegar um Excel aqui, tá? Então, ó, eu vou ter uma tabela pai, é isso? Pais, assim? Isso, aí uma de aluno. Pais. O aluno, no caso, é? E aí eu tenho uma outra tabela aluno, é isso? Isso. Onde ele também tem um código. Código aluno, tá? Agora, de qual chave vai para qual chave? Aluno iria para o pai. Do aluno
Iria para o pai. Iria para o pai. Fechou. Isso. Qual que é o problema se a gente tem um relacionamento desse jeito aqui, ó? É um relacionamento de 1 para 1, não é? Ou de 1 para muitos aqui? Eu acho que pode ser de 1 para 1. Se você colocar esse daqui, o código do aluno aqui, você concorda que o pai, ele só vai poder ter um único filho? Então, mas como fica associado na mesma tabela, eu não conseguiria fazer a inserção do dado mantendo o pai e só alterando o código do aluno. Exemplo, coluna A ficaria o código do pai 1 10 vezes se ele tiver 10 filhos, porém na coluna B o código do filho vai ser diferente porque ele teve 10. Mas aí você estaria repetindo quem? O código do pai e o nome do pai, é isso? Por exemplo, o nome do pai aqui seria os atributos, correto? Sim. Nome da mãe. E aqui o código do aluno, não é? Isso. Beleza. E aí, quando chegasse um novo aluno, se fosse o mesmo pai, um exemplo, a mesma mãe, ele inseria a mesma informação, a mesma linha, só trocando o código do aluno. Então, aí eu tenho esse cara aqui em redundância, você concorda? Ó qual é o problema. Eu vou transformar isso daqui em dado, tá? Vou colocar aqui, ó. Tá bom. Uhum. Código do pai, nome, código dos pais, na verdade, né? Porque é o que é isso que a gente está fazendo. Código dos pais, nome do pai, nome do pai, nome da mãe, código do aluno. Beleza. Código do pai 1, José, Ana. Código do filho 1, certo? Agora, eu vou ter o quê? Um irmão dele. Código do pai 1, José, Ana, com código do filho 2, é isso? Isso. Então, ó, isso daqui é redundância, você concorda? Mas isso seria um exemplo, tá? Um problema, um lixo, vamos dizer, na base? Sim, com certeza. Uma das coisas é o quê? Se os códigos dos pais aqui, ó, nessa tabela, né, ela for o quê? Chave, esse cara aqui, ele já não vai deixar fazer, ó. Ele vai falar, opa, código dos pais 1 aqui, eu já tenho cadastrado. Então, é chave primária, não insere na minha tabela. Você entendeu? E aqui Sim. Eu estou digitando assim, ó, José dessa forma. Ah, mas a outra atendente vai digitar José dessa forma aqui, ó, com acento. Aí o outro, a outra vai digitar Zé, desse jeito aqui, ó. Tá? Código 1, aqui já não daria certo, por causa da chave primária. E aqui eu estaria o quê? Tendo redundância nos nomes deles. Por isso que eu não poderia estar colocando dessa forma. Não, faz sentido. É que o que não estava fazendo sentido é que é meio estranho você pensar que você está fazendo um exemplo, tá, o cadastro de um aluno, onde, entre aspas, tá, os pais dele é meio como se fosse algo superior, talvez. Não sei se eu consegui explicar. É confuso você entender dessa forma. Tanto foi por isso que eu achei que do outro jeito ficaria até mais fácil. Então, mas os pais deles, você concorda que essa daqui é uma entidade? Apesar de o aluno ser, vamos dizer assim, o papel principal da entidade, porque isso ele não está estudando, concordo. Uhum. Sem os pais, né, você não tem o aluno. Essa não concordo. Daqui é a entidade pai, a entidade forte, a entidade fraca. É por isso que a gente não consegue ter um relacionamento dessa forma. Agora, se eu fizer o contrário, se eu colocar o código dos pais aqui, ó, aí beleza, esse código do aluno não vem para cá. Na hora que eu for montar código de pais aqui, beleza, então é uma vez só, né? Código do aluno não tem aqui, então está sendo representado. Agora, quando eu faço o quê? O aluno, código do aluno, tá? Nome do aluno e código dos pais. Bom, código do aluno é 1. É o Pedro. O Pedro, quem é o pai e a mãe dele? 1. Ah, agora criei mais um irmão. Ou criei mais um irmão, não, matriculei. 2. Tenha, sei lá, Valquíria. Aí aqui, ó, são irmãos? São. Código do pai, 1. Você concorda que aqui agora eu não tenho mais estrutura de repetição? Não, concordo. Do jeito que você está explicando, realmente é o correto. É que só a cabeça que confunde um pouco na hora de pensar que os pais é o que você falou, é forte e a tabela dos alunos seria o fraco. Isso, exato. É dessa forma mesmo.
Então, é por isso que dessa forma aqui a gente consegue resolver, vamos dizer assim, um dos problemas, tá? Não que ainda seja mais adequada, mas já está melhor do que a anterior. Beleza. Ok? Beleza, então. Bom, aqui, então, né, a gente conseguiu resolver o problema. A gente fez com que fossem criadas duas tabelas, mas agora cada um realmente tem o seu assunto. A tabela original, a qual misturava informações de pais e filhos, não está na primeira forma normal, tá? Bom, complementa, né, o Oliveira complementa que a solução para esse caso é que devemos separar informações que se repetem a uma nova entidade. Devemos ainda levar a chave primária da entidade original para a entidade gerada, né? Caso contrário, não haverá como relacionar as informações. Feito isso, criamos uma nova chave para a entidade nova. Normalmente, podemos localizar um campo que, unindo a chave da entidade original, formará a chave de uma nova tabela, nesse caso, uma chave concatenada. Podemos criar um campo para esse fim, caso não exista. Há a possibilidade de criarmos simplesmente uma nova chave não concatenada, independente da original. É uma questão aí de preferência, tá? Eu, particularmente... Bom, é que aí... como são dados de cadastros, eu, particularmente, prefiro levar a chave primária com uma concatenada. Na hora que você lê o modelo, fica mais claro para você. O problema, que nem sempre a solução, deixando ela mais clara, vai ser a melhor. Se você tem uma quantidade muito grande de dados na sua tabela, a chave concatenada ela acaba sendo pior, vamos dizer assim, para o banco de dados. E isso independente de qual banco for, tá? Bom, esse daqui é um outro exemplo, né, lá de chave de forma normal. Aqui eu tenho o meu CD e aqui eu tenho os itens do CD. Dentro do CD, ó, como isso daqui é uma chave primária, e aqui eu vou ter o quê? Todos os atributos, nome, gravadora, preço, né? E aqui eu tenho um CD indicado. CD indicado, ele é o próprio código do CD, então essa tabela aqui é autorrelacionada, tá? E aqui eu tenho o código do CD e número da faixa, ó. É nesse caso aqui que eu comentei com vocês. Eu prefiro basicamente dessa forma aqui, ó, que ela seja concatenada, tá? Então, o relacionamento aqui é de um para muitos. Um CD contém várias faixas, vamos dizer assim. E aí tem a música, o autor e o tempo, tá? Bom, utiliza-se um campo número da faixa como atributo-chave junto com o código do CD, pois não poderá haver duas faixas com o mesmo número em um mesmo CD. Essa é, portanto, uma chave concatenada. Então, tá. A primeira forma sempre que a gente fala é redução de itens de repetição. A gente não pode ter. Se eu tenho item de repetição, tem que transformar em tabela, tá? Podemos aplicar a segunda forma normal quando estivermos com a chave primária composta. Nesse caso, devemos observar que todos os campos que não fazem parte da chave primária composta dependem de todos os campos que compõem a chave primária composta. Se algum campo depender somente da chave primária composta, então este campo pertence a outra tabela. Então, nesse caso, eu tenho a minha tabela, chave primária composta? Eu vou analisar ela. Não analiso. É bem simples. Então, a segunda forma normal vai focar em tabelas que possuem chave primária composta, tá? Então, nesse caso aqui, ó, número da matrícula e código do curso, tá? E eu tenho avaliação e descrição do curso. Número da matrícula e código do curso são chaves compostas, correto? Então, o conjunto das duas me forma a minha chave. A avaliação, esse item aqui, depende das duas. O número da matrícula e mais o código do curso? Depende, né? Se eu não tenho ou o código do curso ou o número da matrícula, eu não posso ter uma avaliação. Agora, a descrição do curso depende do número da matrícula? Não, só depende de quem? Do código do curso. Se esse cara aqui, a descrição do curso, depende parcialmente ou não depende desse cara, o que a gente faz? Cria uma outra tabela para ele. Com quem? Com o código do curso mais a descrição do curso. Para eu transformar na segunda forma normal, então. Bom, a primeira chave composta é formada pela combinação dos campos número da matrícula e código do curso. O campo avaliação depende tanto do curso quanto do número da matrícula, né? Porém, o campo descrição do curso depende apenas do código do curso, né? Com isso, temos um campo que não faz parte da chave primária composta.
e depende apenas de um dos campos que compõem a chave primária. É uma dependência parcial, né? Assim, podemos dizer que a tabela não está na segunda forma normal. A solução do problema é, mais uma vez, dividir a tabela. Como? Agora aqui, ó, eu tenho uma tabela de cursos, eu tenho uma tabela de avaliações. Número da matrícula, código do curso, a avaliação depende dos dois, fica na tabela. A descrição que estava aqui antes dependia somente do código do curso, sai. Cria-se uma outra tabela com o código do curso fazendo a relação. Essa é uma chave primária e essa é uma chave estrangeira. Tá? Então, dessa forma, a gente faz com que seja feita a segunda forma normal. Tá? É sempre assim, tá, pessoal? Passei da primeira forma, passei para a segunda forma e passei para a terceira forma. Eu nunca posso ir para a segunda e para a terceira forma direto. Eu nunca posso ir para a terceira forma direto. Passa pela primeira, depois pela segunda e pela terceira. São consecutivas as execuções aí das fórmulas, tá? Beleza. Bom, segunda forma normal diz que uma entidade, Oliveira, está na segunda forma normal quando todos seus atributos não chave pertencente dependem de uma única chave, né? Assim, deve-se perguntar a cada atributo que não deseja chaves ou se ela depende apenas da chave da entidade. O que se preocupa com isso é medir o grau de dependência entre os atributos. Bom, aí a gente vai ter o quê? O outro exemplo aqui de CD, que é basicamente o mesmo, né? Que a gente viu ali. Nós temos aqui o código do autor e autor. Código do autor, ó, o autor depende do código do autor, né? O nome do CD depende do CD. Preço, total, CD indicado, código do autor é uma chave estrangeira, ó. Isso daqui é uma foreign key. Código da gravadora também, né? Nome da gravadora, e-mail, nome e e-mail depende do código da gravadora. E aqui eu tenho o quê? A minha chave que faz a ligação, a minha chave estrangeira. Código da gravadora, então, ela fica sendo o quê? Uma chave estrangeira de gravadora. Tá? Esse daqui, já, na verdade, já estava mais modelado, né? A gente não teve que fazer muita coisa, não. Era mais para demonstrar para você a segunda forma normal aí. Tá? E, finalmente, a terceira, né? Na definição de campos de uma tabela, podemos ocorrer casos em que um campo não seja dependente diretamente de uma chave primária, ou parte dela, mas sim dependente de outro atributo, né? Atributo esse que não seja parte da chave primária. Então, aqui o que acontece? Se eu tenho agora, a análise é do quê? Se eu tenho, na minha tabela, atributos não chave dependente de outros atributos não chave. Se eu tenho esse caso, então eu tenho que fazer o quê? Transformar em outra tabela. Essa é a terceira forma normal. Ou quando eu tenho campos dependentes de campos. Se eu tenho como formar o meu campo, né, que são origem de outros campos, eu não preciso fazer com que ela seja parte da minha tabela. Geralmente, é mais quando eu tenho a parte de cálculo. Se eu tenho os dados para se montar um cálculo, então para que guardar o total do cálculo? É preferível que se faça em tempo de execução. Mais uma vez, tá? Isso é uma regra, mas eu já vi isso daí precisar ser quebrado. Dependendo da quantidade de dados que você tem que mostrar, você vai precisar guardar já o campo calculado de qualquer forma. Tá? E aí, dependendo do banco de dados que você tiver trabalhando, você vai aplicar a técnica mais adequada. Para o SQL Server é uma coisa, para o Oracle é outra, por exemplo. Bom, uma tabela que não está na terceira forma normal. Eu tenho aqui, ó, número da matrícula, nome do funcionário, código do cargo e descrição do cargo. Beleza. Nome do funcionário, beleza. Código do cargo está no nome da matrícula, mas a descrição do cargo. A descrição do cargo, ela depende de quem? Ela depende de um outro atributo não chave, ó, que é o código do cargo. Se eu tenho esse tipo de característica aqui na minha tabela, no meu MR, o que acontece? Eu transformo isso daqui em uma outra tabela. Então, na hora de fazer a transformação, ó, eu vou ter que fazer o quê? Com que código do cargo se mantenha na minha tabela funcionários, porém, descrição do cargo dependa somente de código de cargo. Ó. Aqui é um relacionamento de um para muitos também. Ó. E esse cara fica sendo o quê? Parte da minha chave. Eu não posso tirar ele, tá? Apesar de a gente falar que isso daqui sai, na verdade, quem sai é a descrição. O código do cargo precisa se manter para ele poder fazer a ligação. Senão, eu perco a referência. Não fica igual à primeira forma normal? Não.
A primeira forma normal é quando eu tenho itens de repetição. Nesse caso aqui, ó, código de cargo, a descrição de cargo depende do código do cargo, né? Esse caso aqui é o caso quando a gente tem... quando a gente está fazendo a modelagem OMR, está transformando o meu MER em MR, tá? Eu posso ter casos que isso daqui vai acontecer, e a primeira e a segunda forma normal não vão pegar. Isso daqui, a primeira forma normal, ela não pega. Por quê? Porque isso daqui não é um item de repetição, né? Igual, se você cadastrar, por exemplo, 2 números de matrículas, você pode ter o quê? Códigos de cargos distintos entre os registros, né? Não, mas pode ter mais... Um cargo pode ter mais de uma pessoa, né? Então, tipo... mas peraí, ó, vou voltar aqui. Vamos tentar desenhar esse cara aqui também, ó. Ó o caso dele, número da matrícula. Deixa eu aumentar aqui, ó. MR matrícula. Nome funcionário. Código do cargo. E descrição do cargo. Beleza. Esse cara aqui, ó, número da matrícula do cara, 98 10 10 10. Nome, José da Silva. Código do cargo dele, sei lá, desenvolvedor. Aqui, 98 10 10 15. O número da matrícula é chave. Eu tenho o João da Silva. Código do cargo 2. Sei lá, DBA. Assim vai, ó. 98, 10, 15, 20. Tenho a Ana Silveira. 3, sei lá, secretária. Ó, ainda aqui, certo? Eu tenho um cara aqui, ó, 98, 10, 15, 25, que é o Pedro José. Ele pode ter um desenvolvedor. Então, mas aí... Ela vai estar aceitando. Você transformar em outra tabela seria a mesma coisa que a primeira forma normal, essa é a minha dúvida. Então, mas a primeira forma normal, você não analisa esses itens aqui, ó. Esse daqui é um campo dependente de outro campo, mas é um campo não chave dependente de outro campo não chave. A primeira forma normal, você analisa itens de repetição. Então vamos dizer que se não tivesse o código do cargo e só a descrição, seria a primeira forma normal. Sim. Uhum. Entendi. Quer dizer, na primeira forma normal, se a gente não tivesse isso daqui, ó, é isso que você fala, né? Isso. Beleza. E criar essa tabela, aí seria a transformação para a primeira forma normal. Então, na primeira forma normal, ó, você não iria conseguir fazer essa parte, você só iria pegar na terceira. Na primeira forma normal, por mais que você visse que era a descrição de um cargo, é simplesmente uma descrição, ó. Entendi. Você entendeu? Você só consegue pegar esse item nessa parte aqui, ó, quando você está analisando na terceira forma. Tá? Então, é difícil isso daí acontecer. Para chegar nessa parte aqui, deixa eu pensar. Não é tão difícil, não. Nos exercícios vai cair bastante. Geralmente, vai cair dessa forma aqui que você falou mesmo, tá? Ó, eu não tenho nenhum código explícito para esse cara. Eu é que tenho que pegar e criar um código explícito para ele. Senão eu vou ter esse problema. Mas isso eu só vou conseguir pegar na terceira forma. Na primeira a gente não consegue, geralmente. Tá? Então, assim, no final das contas, é para se ter o quê? O mesmo resultado. Mas a gente tenta respeitar justamente para quê? Para que a gente não ultrapasse a barreira de uma forma para outra, tá? Então, é por isso que a gente tenta respeitar o que elas falam realmente. Não chegou na terceira, então eu não mexo nela ainda. Eu faço a primeira, faço a segunda, para depois vir a terceira. Ok? Bom, aqui ele vai falar sobre a parte da solução, que a gente vai ter que quebrar o que em 2 tabelas, que é o que a gente comentou.
vai ter uma chave primária e uma chave estrangeira para estar fazendo a ligação, né? Existe também na terceira forma normal, deixa eu ver, um item que vocês vão ver, por exemplo, eu já vou mostrar no exercício mesmo, que seria isso daqui, ó. Quando eu tenho na terceira forma normal um atributo, que é essa quantidade aqui, quantidade total, né? Quando eu tenho um tipo de atributo como esse, aqui, ó, a soma das quantidades, 10, mais 5, 15, mais 2, 17, mais 1, 18, mais 10, 28. Beleza. Eu não consigo chegar nesse valor aqui, ó, total quantidade, fazendo a soma de tudo isso daqui. Se eu tenho essa possibilidade, eu tiro esse cara fora na terceira forma normal. Por quê? Porque eu estou evitando com que meus dados estejam em redundância. Tá? Eu faço isso em tempo de execução. O seu programa vai fazer com que seja calculado na hora esse valor para você. Tá? Então, quando eu tenho esse tipo de situação, aí a gente pode pegar e eliminar também. Tudo bem? Bom, esses daí, então, foram as regras das formas normais. Tá? O que seria aqui agora, né? Fazer com que vocês fizessem, tá, a criação das tabelas em formas normais desse primeiro exercício aqui, ó. Esse cara não vai dar tempo de a gente corrigir agora, mas eu tenho um vídeo dele gravado e eu vou deixar ele para vocês assistirem lá, então, no Canvas de vocês, tá, da aula de hoje. Fazendo e assistindo esse vídeo, a resolução desse, aí vocês têm os outros lá também para poder estar fazendo, tá? Exercício de forma normal aqui, ó. E aí depois a resolução dos outros, né, eu vou dando para vocês explicando também, por vídeo. Tá ok? Ó. Então, são análises, na verdade, que vocês vão estar fazendo. Em cima desses formulários aqui, o que eu tenho que fazer com que seja feito, para que seja feito o MER? Eu vou ter que transformar esse cara aqui em entidade, atributos e relacionamentos, né? Depois que eu fiz o meu MER, eu faço o meu MR, transformo os meus gráficos em tabela. Depois que eu fiz as tabelas, eu transformo as tabelas em formas normais. Então, são 3 passos aqui, ó, para a gente poder definir quais são essas tabelas que vão se formar aqui no final dos exercícios. Tá ok? Isso daqui eu vou deixar em vídeo, para vocês assistirem a resolução. Tá? E aí, a gente vê se vocês têm mais alguma dúvida em cima disso daqui. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Tudo certo. Fechou, então. Bom, vou finalizar, então, a aula de hoje, tá? E aí, vou deixar gravado também, já disponível lá para vocês. Combinado. Beleza, pessoal? Fechou, então. Falou. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.